Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Piloto, seu ponto de encontro sobre o mundo dos negócios e da cultura automotiva. E eu vou iniciar, na verdade, já falando o seguinte: você se imaginou já sendo um jogador de futebol, aquele cara que imaginava estar lá no topo e do nada abandonar tudo e ir pro meio de concessionária? Pois então, hoje a história é com o nosso convidado aí, Jeff, que tem uma bagagem legal, vai trazer bastante história legal pra nós aí, né? Ele tem uma bagagem muito legal e o cara joga pra caramba. Joga tanto que intimidou nosso amigo Gustavo, que não veio hoje por conta desse cara aí jogar demais, né, cara? Intimidou o Gustavo e o Gustavo acabou não vindo hoje de novo aí. Eu acho que o Gustavo já tá... Vamos tomar um cartão amarelo, né, Jeff? Tomar um amarelo, né? Pô, terceiro... Vai dizer que tá de lua de mel de novo aí? Entregamos taco, Não, né? aí só um pouquinho, né? Ele tá rico, homem. Não, tá rico. Pessoal, sempre lembrando que esse programa é apoiado pela Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual. Se vocês querem fazer um programa parecido com o nosso, não igual, parecido com o nosso, é aqui na Atitude Vídeo Produtora. Podem vir aqui conhecer a estrutura com o Luciano, com o Brunão. Vocês vão achar, assim, o negócio é fantástico mesmo. É um clima televisivo que a gente costuma falar, tá? E também é apoiado pelos nossos queridos amigos aí, parceiros de jornada, Abrazo. Abrazo é responsável por você deixar o seu veículo em dia com toda a linha de produtos químicos deles e também com a Mobato, que é uma tecnologia voltada para as concessionárias que atende desde o checklist até a entrega do veículo. A gente vai deixar um videozinho de apresentação da empresa que o Bruno vai soltar agora para nós. Muito obrigado a todo o time Brazo que confia e acredita no Projeto Piloto. Sempre uma honra a gente poder estar expondo o logo de vocês aqui, a gente fica muito feliz e contente. E também aproveitar para mandar aquele abraço especial para o pessoal da Confraria das Máquinas, que está com uma novidade aí, pessoal, trazendo às quarta-feiras stand-up comedy. Inclusive, nessa quarta-feira eu vou fazer uma leitura aqui, que eu já estou com a agenda deles meio programada. Esta quarta, dia 17/9, teremos um super show com Billy Joy e Guto Lima, a partir das 9 horas, tá? Tá passando para vocês aí a agenda. Reservem os seus ingressos lá no Simpla, quem ainda não tem, já tá no primeiro lote, então já podem correr, tá? De fato, esses caras estão aí bombando, né, Jeff? A gente tá... Estão bombando demais, cara, que é um evento melhor que o outro. Exato, a confraria, ela vem se renovando aí, a gente curtiu aquele show do The Travelers que ficou inesquecível, ficou legal, foi bacana. E assim, estão vindo cada vez com mais novidades. Valem a pena seguir também lá, @Confraria das Máquinas ou de Beer, vai valer muito a pena. Já vou aproveitar para engatar também aqui que dia 18/9, na quinta-feira, é a primeira noite das patroas com Juliana Cachoeira, tocando todos os modões e sofrente a sertaneja que você gosta de ouvir. Então vale a pena, caipirinha livre lá também, tá? Até as 21 elas não pagam e entrada R$25 para os homens. Vale a pena vocês conferir, vai estar bem legal. Acho que é a hora da gente fazer uma presa também com as nossas, né, Jeff? Acredito que sim, né? Ainda mais que a entrada é free, né, cara? Exato, já vamos aproveitar free, né? também, mandar um abraço pro Jean e pro Luciano, ver se eles não liberam os ingressos para nós também, né? Pessoal, valeu então. Obrigado, Confraria das Máquinas. E hoje a gente tem uma super novidade, que é a @Canoas Colchões. Tá chegando para somar forças conosco. Mandar um abraço lá pro Fernando, que é responsável aí por tocar a operação. Se você quer dormir tranquilo, calminho, Canoas Colchões é o lugar certo aí para você adquirir seu colchão. E também, mais recente, a Old Captain, que é uma cervejaria aqui de Canoas. Eles atendem aí todo o estado. A gente fica muito feliz, mandar um abraço aí pro Marcos, aí por ele estar acreditando no projeto. E logo, logo a gente já vai ter umas cervejinhas aqui pro nosso convidado, um chopinho, para os nossos convidados ficar mais à vontade. Então, mandar aquele abraço especial. Jeff, tá crescendo essa lista de patrocinadores, hein? Eu cheguei até a me dar uma perdida aqui agora. Daqui a pouco acho que a gente faz um episódio só para falar dos patrocinadores, né? Então... Porque tá grande a lista, mas sempre tem espaço para mais um. Exato. Né? Ou mais dois aí. Então, quem quiser nos patrocinar aí, só entrar em contato. Show de bola. Mandar um abraço especial então para todos eles aí.
E agora, sem mais delongas, eu preciso falar desse cara que é um craque jogador de futebol. Ainda é? Agora a gente vai conhecer se ele ainda é ou se ele de fato abandonou o futebol. Mas seja muito bem-vindo aí, senhor Ricardo. Que honra poder estar te recebendo aqui. Como é que foi essa trajetória? Já vou te dar as boas-vindas, já vou engatar uma pergunta porque eu já tô mega curioso aí. Queima a roupa, sim? Queima a roupa. Como é que iniciou essa trajetória aí, rapaz? Tá bem, vamos comentar, vamos chegar lá. Mas antes de mais nada, queria agradecer o convite de vocês, honrado. Tenho visto todos os episódios, né? Muito rico, né? Muito diferente. E parabenizar vocês por trazer pessoas aqui que a gente conhece, né? Só que a gente não conhece a história das pessoas, né? Vocês estão brincando aí a questão do futebol. Não jogo mais bola, nada. A bola me largou faz tempo. Hoje, no máximo, eu faço natação, um esporte sem atrito. Mas realmente joguei bola. E começo contando um pouquinho da minha história assim, pelo futebol, vocês vão entender por quê. Eu joguei futebol no Inter dos 6 aos 16. Então, como todo moleque, todo guri ali quer prosperar na vida, quer ser um jogador. E com 16 anos eu fui dispensado do Inter. E aí começa a história da gente, a questão de resiliência, né? Por isso que eu brinco, começo contando a minha história na questão do futebol, porque muito cedo eu me frustrei. Muito cedo tive que... jogador do Inter, bajulado, categoria de base, aquela história toda. E daqui um pouco acabou o mundo, né? Sim. Acabou o sonho, acabou tudo. E meu pai muito incentivador. Não, tu vai continuar e coisa e tal. Dá um podcast essa história. Mas eu começo contando essa história realmente pela questão de resiliência, frustração cedo. E às vezes quando a gente acha que acabou tudo, bem na verdade está começando. E aí eu fui jogar futebol, rapidamente falando dessa passagem, fui jogar no futebol no São José, depois fiquei 1 ano na categoria de base, e em seguida virei profissional, e eu fui jogar no Grêmio Bagé, cara. E eu saiu do Inter pro Grêmio. Saiu do Inter, já começou na dupla. Grêmio Bagé, né? Mas ele começou jogando os maiores de Porto Alegre, né? Inter e São José, né? Isso aí. Aí eu fechei contigo. E aí, por que o Grêmio Bagé, a cidade de Bagé, pra mim é tão marcante? E tu vê, faz tantos anos isso e pra mim é marco, né? Porque eu morei embaixo da arquibancada. Fiquei 6 meses morando embaixo da arquibancada lá, e sendo persistente e querendo ser jogador. E fui, claro, não fui jogador que eu imaginei mas fui jogador de futebol. E, pô, que nem eu falei, dá um podcast aí, por questão de empresarial, promessas, na época Lei Pelé, acabei parando ali com meus 19, 20 anos. Mas foi uma experiência que marcou muito pela questão de resiliência, resistência, morar embaixo da arquibancada e ficar lá, às vezes chorar sozinho lá, com saudade da família, muito cedo, te dá casca, né? Sim. E aí quando tu veio pro meio corporativo, que eu comecei a trabalhar, lá atrás aquilo me criou casca pra gente galgar e buscar os objetivos que a gente quer na vida. Então, quando eu acabei o futebol, tinha que trabalhar, aí vamos trabalhar, tava estudando, aquela coisa toda, acabando o segundo grau, e aí meu pai me conseguiu um emprego numa oficina, aí primeira vez que eu botei o pé numa oficina, e agradecer até, aproveitar, que eu acredito que eles vão ver, a Silvana e o João Benites eram donos da Vectra, uma oficina antiga que tinha ali atrás na Avenida Polônia, atrás da Ferramentas Gerais, na Zona Norte, eu me lembro até hoje, eu vinha lá da Zona Sul de Porto Alegre, lá, pegava ônibus, trem, ia a pé, chuva, sol e resiliência de novo, né? Sim. Aí um dia eu fui trabalhar no meu primeiro dia de trabalho, fui lá arrumadinho, vou atender cliente, né? Chegou lá, o João chegou pra mim e disse, tá, pode trocar? Não trouxe nada. Não, onde é que tu acha que vai trabalhar? Tu acha que tu vai ficar atendendo cliente aí aqui? Chamou, eu me lembro, né? Eu me lembro que chamou o chapeador, o nome dele era Marino, Marino, deve ser chapeador até hoje. E aí eu fui apresentado a um paralama lá, comecei cortando paralama no fundo da oficina. E eu falo isso com muito orgulho, né? Lógico que hoje eu estudei, busquei formação, mas essa base lá atrás é que eu fui aprender o que é um painel dianteiro, o que é um paralama, o que é a produção. E fiquei um tempo ali aprendendo, cortando as mãos, e aprendendo a pintar, a chapear, a montar. Então, de novo, né? Que nem eu comecei falando, ninguém sabe da história da gente, ninguém sabe o que a gente passou lá atrás para... não que a gente seja muita coisa hoje, mas a gente tem uma trajetória para chegar até aqui, né? Então, hoje as gerações, as pessoas, os novos que estão começando,
tem uma trajetória, né? A gente tem que ter um processo de aprendizado para a gente chegar onde a gente realmente galgou, estudou e teve formação para chegar. Então, comecei nessa oficina e comecei cortando paralama. Nos 3 anos que eu fiquei lá, comecei a aprender a fazer orçamento, atender perito e acabei gerente. Então, nos 3 anos, foi a primeira época que eu fui gerenciamento. E aí eu recebi um convite de trabalhar na antiga staff, fui fazer vistoria prévia e vistoria de sinistro. Fiquei trabalhando 1 ano com o carro da minha mãe na época, morava com meus pais na época ainda, e acabei com o carro da minha mãe, me lembro que ela tinha um Corsa, eu viajava para tudo e fazendo vistoria prévia de sinistro. Cara, eu tô ficando velho, porque eu tô contando para vocês a história, tô fazendo um remember aqui. Eu me lembro que eu fazia as vistorias e às 6 horas, as máquinas não eram digitais, né? Eu tinha que revelar as fotos, colar, fazer os laudos e no outro dia, 6 horas da manhã, entregar pro meu chefe, aqui no centro de Porto Alegre. Então, pra te ver como uma coisa era antiga, era rudimentar ainda, né? Só que, de novo, correndo atrás, aprendendo, criando casca e aprendizado técnico. Aprendi muito também, fazendo vistoria em caminhão, ônibus, tudo que é carro. Sim, ô Sesimbra, tu falou sobre não ser muita coisa, né? Eu costumo usar, geralmente em entrevista, quando eu faço com alguém, porque pode ser que eu não seja muita coisa pra gente que tem muito mais que eu, né? Mas da onde eu vim, eu tenho muita coisa. E essa história, já que tu inicia falando que, pô, tu morava embaixo de arquibancada, tu foi te especializando, tu buscou alternativa, isso é muita coisa. Porque tu não tinha nada, a gente não tem nada, a gente começa sem nada. Então até tem uma pergunta que eu sempre faço nas entrevistas que eu costumo dizer: quem é o Sesimbra de 5 anos atrás e quem é o Sesimbra hoje? Porque eu posso comparar uma pessoa assim, hoje, beleza, eu tenho minha casa, meu carro, mas foi coisas que eu herdei da minha família. Então, beleza, não tô dizendo, não tô me menosprezando também, longe disso, mas com certeza a corrida do Sesimbra foi bem diferente de quem ganhou, quem já tava lá esperando e tal. Então isso vai nos forjando também, né? Essa tua analogia é verídica. E faz parte da nossa história, né? Como eu falei, quando eu digo não que a gente não seja muita coisa, no sentido de questão de humildade, né? A gente ter humildade de saber de onde a gente saiu e onde a gente chegou. E aí fui fazer vistoria, Lucas, e no segundo momento, fazendo vistoria um dia posso falar o nome, né? Na antiga Copagra, né? Que não existe mais. Tava fazendo vistoria lá e fiquei sabendo que tinha uma vaga para orçamentista. Um gerente, que vocês conhecem, posso falar também, um grande amigo, Rafael Arena, que é colega de profissão, um grande amigo, foi o primeiro cara que me deu a oportunidade de trabalhar na concessionária. E lá na Copagra, eu vou ser mais rápido, senão se eu for contar toda a história, a gente vai ficar 2 horas aqui, né? Eu fiz toda a minha formação lá, né? Auxiliar de orçamentista, fui para peças, fui garantista, fui consultor técnico, fui orçamentista, consultor técnico, e aí fui até gerente de serviço. Teve alguma função que tu não passou lá? Na Copagra não. Na Copagra não, dizer. Mas de novo, né? Falo isso com muito orgulho, de novo, né? Porque para ti hoje gerenciar peças, serviços, se tu passar por tudo, tu consegue ter propriedade, né? Para cobrar, para assinar, para dividir as ansiedades dos colaboradores que a gente gerencia no momento atual. A gente até falou sobre isso um pouquinho antes, né, nos bastidores. Verdade. A gente estava falando sobre o imediatismo, né? E a gente vem comentando em outras entrevistas também, aquela vontade do pessoal já querer chegar no objetivo final. Mas, cara, se tu não tiver a cancha antes, aquele aperto de ir lá cortar paralama, de suar a camisa... Cara, e tem uma estrada, porque fazendo analogia com o futebol mesmo, né? Tu passa pela categoria de base, tu tem lá o pré-mirim, mirim, junior. O esporte, Escolinha, voltando né? um pouquinho no esporte lá, né? O esporte dá essa resiliência toda de dar uma coisa que é importante para nós, que é a competitividade, né? Exato. A gente nunca está satisfeito, né? A gente nunca está na zona de conforto, né? A gente é primeiro lugar, a gente é o melhor concessionário do Brasil, a gente quer se manter. Então a gente sempre tem um trampolim para frente olhando. Então o esporte, eu falei que eu nado hoje, né? Cara, nunca parei de fazer esporte pela essa questão, na veia de competitividade, né? Às vezes consigo próprio, né? Hoje comigo mesmo, né? Não compito com ninguém, mas compito comigo mesmo. Minhas metas, a minha saúde. Então o senso de competitividade, o esporte dá muito na veia, assim. E aí na Copagra, como eu estava falando, saí de gerente de serviço, passei por, aí rapidamente, né? Aí já em gestão, né? Renault, Volvo, pesados uma época, trabalhando em caminhões, Chevrolet,
Vamos lá. Citroën, Audi e Chevrolet novamente. Então, passei por algumas marcas, todas elas aprendi muito, né? Know-how grande, assim, cada uma tem uma peculiaridade. Eu ia tocar nesse ponto também, assim, né? Porque tu trabalha atualmente com GM, mas trabalhou com Audi, que são Sim. dois mercados bem distintos, né? Bem Trabalha diferentes. com a linha de caminhões também, uma linha pesada, e agora a gente tá na linha leve de novo, volta pra linha leve. O que tu foi pegando aí que tu acha que foi mais importante, principalmente passando... Eu nunca trabalhei com a linha pesada, né? Eu sempre tive curiosidade, porque é um público também muito imediatista, né? É o público que depende Uma boa pergunta, produto. Lucas. Não tem nada a ver. São dois negócios totalmente antagônicos, diferentes. Ser gerente na área de leves e ser gerente de pós-venda na área de Pesados. pesados, esquece, não tem nada a ver um negócio com o outro. Todos têm óleo, todos têm equipe, só que, por exemplo, tu abre teu dia como gerente de pós-venda em carros, tu tem uma agenda ali com teus 20 clientes. No outro dia tu tem outros 20, no outro dia tu tem outros 20, vai se renovando. Em pesados, tu tem uma carteira. Tu tem, por exemplo, quando eu trabalhei na Volvo, no Vale Taquari, eu tinha 80 clientes, digamos. E eu tinha que girar em torno daquilo ali. Eu tinha que entender por que aquele cliente não estava fazendo a revisão na minha oficina. Aí eu aprendi, demorei um pouco para entender, vindo da área de leves, que o motorista quebra onde ele é melhor atendido, onde tem melhor comida, onde tem melhor estadia. Ele pode quebrar aqui na Geada e pode quebrar lá em São Paulo. Tem várias Volvo até lá, né? Só que tu demora um pouquinho para entender isso. Pegar. Só entende isso quando tu vai para a rua. Então, o gerente de pós-venda de carros, tu começa o teu dia te preocupando com a agenda, com a disponibilidade de peça, com a tua equipe, com o ticket médio. Tu passa o dia na concessionária, né? Gerente de pós-venda em automóvel, em pesados, cara, tu fica mais na rua do que propriamente. Tu faz toda a gestão disso, vai até o cliente, mas né? tu é um comercial. Então, tu é um gerente comercial, tu tem que ter a retenção do plano de fidelidade, que esse pessoal, por exemplo, na Volvo tem prata, bronze e ouro, né? Então, esses caras têm que entender por que tem dispersão, tem que entender que tem alguns clientes, por exemplo, que tem a carga perecível, que eles pagam um plano ouro para chegar na tua concessionária e tu ser prontamente atendido, senão ele perde a carga, galinha, porco. Então, não tem nada a ver com carros, entendeu? Nota que é diferente, todo o contexto. tem que entender esse negócio. Então, para mim foi muito rico, te respondendo, assim, assertivamente, me perguntou, o que eu trago da linha de pesados na minha passagem? Muito a ver comercial, que me ajuda hoje na minha função, né? Sim. Então, tu saía 1, 2, 3 vezes por semana, aqueles 80 clientes que eu te falei, com a pastinha embaixo do braço, carro da empresa, ia bater lá no seu Lucas, lá, que é o gestor de flotas, que aquele cliente lá vamos dizer, em Caxias do Sul, tem 100 caminhões. Ele é um cliente dos 80, só que ele tem 100 caminhões. 100 caminhões. Essa é a frota. E aí tem que entender onde é que ele está fazendo as revisões e por que não. Aí tem de tudo, né? Mau atendimento, bom atendimento, comida, o motorista gosta do consultor, não gosta. Aí tu tem que trabalhar, tu tem que vir com aquele tema de casa quando tu vem para entender. Turnover é uma coisa extremamente importante, não pode ter turnover, porque relacionamento é tudo, em todas as áreas, mas em caminhões mais ainda. Existe uma questão de confiança do motorista na pessoa que vai atender, no mecânico. Então, são mercados diferentes. Gostei de trabalhar em pesados, mas é bem diferente. A atuação do gerente de pós-venda é muito diferente. A questão da fragilidade também, como tu falou, né? Às vezes, como pós-vendas, a gente erra com um cliente, é um carro, um cliente. Uma frota, tu errou um carro, mas é uma frota de 100 veículos, né? A responsabilidade é maior. E aí cabe a nós, os gestores, né, conscientizar a equipe disso, né? Então, tu te requer muito trabalho assim, interno, endomarketing, uma questão de relacionamento, uma coisa que o motorista é peça-chave nesse negócio. Tem que chamar ele pelo nome, tem que atender, tem que pagar o almoço, tem que ver se está tudo certo, se está bem. Até vou fazer uma analogia, aproveitar, porque isso me remete muito a... Eu fiz uma construção, né? Eu construí minha casa do zero. E eu fui na construtora. Daí eu olhei todo, né, o histórico da construtora. Eu falei com a minha esposa, não, acho que aqui a gente vai estar bem assistido e tal. O meu avô, fui comentar com ele, liguei para ele e disse, vô, olha só, fazendo ele... Posso te dar uma dica? Eu disse, claro, né? Pô, sempre bem-vindo, né? Esquece a construtora. Tenta ver quem é o pedreiro que vai construir tua casa. Porque é esse cara que vai deixar... E, cara, faz total sentido. É isso aí. Tu tem que chegar na ponta. É aquele cara que vai te levar o carro lá. No meu caso, o pedreiro que tá construindo a casa é o cara que vai botar o tijolo. É o cara que vai botar o tijolo. Porque no papel é muito lindo, mas quem vai mesmo meter a mão na massa ou quem vai estar com um problema lá de caminhões vai ser o motorista, o caminhoneiro, né? Eu me lembro que... Vai me dando um remember aqui, né? Eu me lembro que eu marcava assim, vou na Serra. Hoje vou sair e vou atender 10 clientes.
Aí eu saía lá às 6 horas da manhã, chegava em Caxias do Sul e cidades vizinhas. Bom, vou atender esse, até 4 horas tô voltando. Cara, às vezes eu chegava na casa do cliente lá às 9, eu achava que era o escritório dele, não, era a casa dele. Aí tu tinha que tomar chimarrão com ele te apresentava a família dele. Passava o dia. Passava o dia. Aí tu queria entrar no... Não, agora vamos almoçar. E se não almoçasse, ele se melindrava, né? Sim. Aí lá pelas 4 horas da tarde, no cafezinho, tu conseguia falar que o plano de manutenção do seu carro. Aí dos 5 que tu tinha pra visitar, estava 1, 2. E feliz que consegui falar com aquele, né? Então, nota que são negócios diferentes, né? Todo tem equipe, óleo, ferramenta. Sim. Mas o cliente é diferente. E Mas essa, é bem legal. E essa mudança também, porque tu saiu ali do pesados, aí tu foi pra uma Audi, né? Uma linha premium. Uhum. E aí agora a GM, que daí São já é um perfis mercado diferentes, diferente, né? perfil São perfis diferente também, diferentes, né? né? Aí sim, são agendas, são parques circulantes diferentes, lógico, volumes diferentes e atendimentos diferentes, né? Sim. Então, o cliente premium requer estrutura melhor, diferente, um treinamento diferenciado de atendimento do que o de volume. Então, a gente tem que se moldar a cada marca, né? Cada marca tem uma peculiaridade. Um é um púlpito, o outro é uma mesa, né? O outro tem que ter uma recepcionista que te traz um café, o outro o cliente quer assinar o checklist e às vezes não quer nem assinar o checklist, quer ir embora, Sim. né? Tu tem que... Não, o senhor tem que assinar o O checklist, senhor precisa né? assinar, né? Um atendimento, às vezes, em 30 minutos, do cliente prêmio, 1 hora, 1h30. Então, o apelo visual de acessórios, de boutique, numa loja premium é diferente de maior volume. Então, nota que cada marca tem uma peculiaridade e um aprendizado para nós, né? Então, o know-how que a gente vai trazendo, a bagagem que a gente vai trazendo, que a gente estava falando, a gente vai somatizando, né? E aí a gente acaba sempre aprendendo coisas novas. Mas a troca é muito legal. Às vezes a gente fica assim muitos anos numa marca só, que eu acho legal também. Às vezes eu fico me fazendo uma introspecção e pensando assim, cara, será que eu não estou trocando muito? Eu acho que é meio termo. Hoje em dia, se tu olhar, se tu ler um pouco sobre isso, é 880, né? Claro que tu não pode ficar 1 ano em cada empresa, tem que ter uma perenidade um pouco maior, mas as trocas também são ricas, né? Então, se for assim, trazer alguma coisa que, me arrependo disso ou aquilo na minha carreira, cara, não me arrependo de nada. Pelo contrário, assim, todas as trocas que eu fiz, em algum momento foram importantes para mim. Eu até ia... Pode ir, Jeff. Não, eu ia comentar falando um pouquinho com relação às trocas, né? A gente estava conversando antes aí, tu comentou também com relação à experiência que tu pegou na parte comercial, Sem dúvida. né, que está te ajudando hoje. E Muito. já houve aí uma troca também, né, de pós-vendas e abraçou uma parte a mais aí dentro da concessionária, que é o comercial. A minha origem na minha carreira, 95%, vamos dizer, é a área de pós-venda, né? Mas, lógico, sempre pareando questão comercial, mas não sob a minha tutela. Hoje, sim, estou com um desafio maior, gerente geral de operações, onde eu toco uma operação na íntegra, onde toco novos, seminovos, F&I, peças, serviços, acessórios, né? Então, uma visão um pouco mais macro. Mas toda essa bagagem, né? Como eu falei para vocês, lá atrás recebi alguns convites de ser gerente comercial, migrar para a comercial e nunca talvez me senti confortável. Quando eu recebi essa provocação, esse convite, aquela história do cavalo passar encilhado, né? Falei, não, cara, hoje sim, hoje eu me sinto em condições de sim tocar uma operação íntegra. Lógico que eu estou aprendendo muito, fundamentalmente, sobretudo com a questão comercial, que não é o meu dia a dia, mas a gente está performando e eu estou muito feliz no momento profissional. Lógico que lá atrás eu sou formado em administração, né? Minha formação é administração. Nos últimos 4 anos, me preparei para isso também. Fiz 3 MBA. Me preparei para fazer leitura de DRE, fiz um Finanças e Controladoria, fiz Auditoria e Compliance. E por fim, agora, que é a última MBA que eu fiz, que para mim é a principal, e vocês vão concordar comigo, é a gestão de pessoas, coaching e gestão de pessoas. Porque liderar as pessoas, a nossa habilidade maior é ser facilitador e tirar o melhor das pessoas, né? Sim. Então eu fui buscar formação acadêmica para somatizar a minha questão de experiência profissional em diversas marcas e estar preparado para o momento atual da minha carreira. Então, lógico, eu planejei, não foi do nada, assim, fui galgando, fui me preparando para quando eu viesse a oportunidade. Então, hoje eu me sinto em condições, sim, de entregar para a empresa
a tutela das responsabilidades que foram me passadas. E isso é legal, isso é o desafio nosso de cada dia, né? Não, e que show, né, Cezimbra? Porque agora tu tava falando e eu fui anotando algumas coisinhas aqui. E é legal fazer uma retrospectiva da tua trajetória, porque tu passou pela linha de caminhões, tu passou pela linha de atacado, né? GM está presente na linha de atacado, tu passou pelo mercado premium e a gente tem uma chegada agora um pouco mais forte, que é a dos elétricos, né? Que é importante, vocês estão se preparando para isso também. E aí entra também ao encontro do que tu disse, que é referente a... Não é que não ficar dentro de empresas, não é isso, mas a gente conhecer e explorar novos mercados, ele é sempre benéfico, porque ele está mudando, cara, constantemente. A chegada dos elétricos mostra isso muito para nós, né? A BYD, usando como referência aí, que hoje é uma das maiores montadoras de veículos elétricos do mundo, cara, ela está despontando o share no Brasil. E aí vou aproveitar e também te passar a palavra aí para entender como que a GM, enfim, as atacadistas de regra geral, tu entende que estão se preparando, né? Eletrificação não tem volta, né? Eu entendo que a eletrificação, e isso é uma provocação da minha equipe e minha, quando eu fiz meu planejamento ali, como eu te falei, nos últimos 4 anos, estudar, fazer as MBAs, e hoje eu tenho no meu rol, assim, na minha visão, me especializar em eletrificação, porque na minha concepção não tem volta. O que eu enxergo, né? A questão de eletrificação, oportunidades e gaps. Onde é que eu vejo oportunidades aí? Tu falou do BYD, né? Os chineses, né? A gente estava essa semana conversando na empresa e com o CEO, com nossos diretores, com pessoas aí que vieram da Fenabrave, enfim, pessoas que estão mais inteiradas no mundo corporativo. A BYD tem com planejamento até 2030 ser primeiro lugar em emplacamento e market share no Brasil, né? Sim. Hoje Fiat e Volkswagen estão ali nas cabeças, mas a BYD vem vindo, tem um suporte e força financeira governamental, que a gente sabe da China. E tem até um número importante, né? Eles saíram de 16º em participação de mercado e estão em 4º. E vem numa crescente cada vez maior, né? A todo preço, né? Então, não sei como é que vai ser o pós-venda nisso, mas a área comercial, planejamento, é muito claro que a BYD quer ser primeiro lugar. E a eletrificação vem concomitantemente a isso, né? Hoje, qual marca não tem elétrico? Exato. E aí tem a questão ambiental, tem uma questão aí de combustível, questão humana, né, no nosso planeta, né? Que a gente está migrando aí para uma questão de uma energia limpa, né? Não tem como fugir disso também. Onde é que eu enxergo os gaps nisso, né? Até eu estava falando, né, nessas conversas, nosso vizinho aqui, o Uruguai, né? Isso aí eu fiquei impressionado. O Uruguai hoje, 1/4 do parque circulante uruguai já é elétrico. Tu vê? Nossos vizinhos aqui, né? Eu fiquei impressionado, né? Impressionado. Então, é uma coisa que não tem volta. A automação do carro, né? A gente já tem que começar a olhar em automação, né? Eu estava olhando um vídeo com o montador esses dias, eles já estão planejando ali na frente a gente fazer reuniões dentro do carro. A gente, por exemplo, ir do ponto A ao ponto B trabalhando, né? E uma coisa que falaram muito que me chama a atenção, dividindo com todo mundo um pensamento, que eu corroboro, falando já de geração XYZ, né? A geração Z, os jovens hoje em dia são diretamente ligados à conectividade. Exato. E é o novo consumidor. O novo consumidor vai querer um carro a combustão ou vai querer um carro conectado? Conectado. Então, nota que tudo migra para uma questão de conectividade, globalização e eletrificação. E a gente tem que se preparar para isso. E aí, na prática, né? Como é que vê isso, né? A gente tem, por exemplo, duas cidades que são muito fortes para o poder econômico, né? Balneário Camboriú e Punta del Oeste, por exemplo, toda a questão de imobiliária, todos os prédios já estão sendo voltados com eletropostos. Então, já existe uma preparação em algumas cidades e as metrópoles vão migrar para isso, para absorver a questão da eletrificação. A gente está falando da Audi, né? A concepção da Audi é até 2028, 27, 28, migrar da combustão para PHEV, para híbrida. Sim. E até 2030 100% elétrica. 2030 é meio que uma missão mundial, né? É ali, né? É ali, né? 2030 A gente acha que é 4 anos. Todas as montadoras As montadoras elas estão bem A BMW está indo para esse caminho também. A Volvo eu acho que já está praticamente com 100%. Tem até ainda o EV, né? Que é o híbrido. E tem o 100% elétrico, já que já faz 100% da frota. Mas agora só veículos a combustão eles já não fazem mais. Não dá para dizer mais que é o futuro, né? Já é o presente. E aí fica as perguntas, né? E aí, a gente vai ver do quê? Não vai ter óleo, carro?
Mas tu sabe que eu também, a gente se pergunta muito isso, mas em contrapartida abre talvez mais oportunidades, no sentido, a gente vai talvez mudar um pouco o produto, mas tu começa a vender mais conectividade. Sem dúvida. Tu acaba sem dúvida. vendendo talvez Não vai ter o óleo, mas vai ter outras oportunidades. Outras né? oportunidades. Lataria sempre vai ter, né? Por exemplo. Funilaria é uma coisa que Funilaria. sempre vai ter. Bom, já sabe cortar um paralama já, né? Paralama a gente tá... Será que vai ser de cortar? Não vai ser Será de que vai ser colar? necessário? É. A gente tem que ver isso, né? Mas a gente vem passando por uma adaptação gigantesca no mercado, né? Uma É, exato. disruptura absurda. E aí a gente tem que se dar conta da questão mão de obra, por exemplo, né? Nós estávamos falando bastidores aqui, uma coisa que me preocupa é a formação desse profissional, né? E aí a gente, enquanto profissional, enquanto gestor, enquanto pessoas que pensam no negócio, a gente tem que criar políticas internas de retenção, de treinamento. O nosso técnico, né? Cada vez tem que ser um profissional mais qualificado em relação a isso. Hoje a gente tem a questão da reparação de baterias, né? Isso aí envolve um treinamento absurdo, né? Técnico, né? Um investimento muito grande também na questão das concessionárias. Então, eu noto assim que é uma disruptura, mas é agora. Exato. Agora. A gente tem que estar preparado para isso, para gerir e gerenciar essas oportunidades. E é uma coisa interessante também que o Lucas comentou antes ali, eu fiquei pensando, né? Quem é o Sesimbra de 5 anos atrás, quem é o Sesimbra hoje? Não só a gente muda como pessoa, mas o mundo ao nosso redor ele muda. Então é impossível praticamente nós permanecermos da mesma maneira, sendo que o mundo vai mudando e ele vai mudando muito rápido. Muito né? rápido. Quem diria que hoje a gente já ia estar falando que o elétrico é presente. Quem sabe há 3 anos atrás a gente não pensaria Era assim. uma coisa muito longe, né? E tem um negócio legal que tu comentou também, que é sobre a geração Y, né? Que é os novos consumidores. O que a gente vê de pessoas reclamando dessa geração, porque a geração não quer trabalhar, porque a geração não sei o quê. Mas o que nós estamos fazendo para... É o nosso futuro consumidor. O que a gente está fazendo, como nós estamos nos preparando para poder abordar essa nova geração. Vou te contar uma história, então. Quando falo em geração XYZ, eu tenho um vício na minha vida que é leitura. Gosto muito de ler. E eu estava na Honda. Eu não falei na Honda, eu tive uma passagem na Honda. Bem legal, um grande aprendizado. Qual é a marca que tu não trabalhou? Eu tô ficando velho. Vamos começar a falar contra... Tá começando a entregar a idade aí, já, tu viu? Eu e o Flávio. Flavinho, tá? Um abraço pro Flavinho. O Flavinho viu o podcast e falei, cara, o Flavinho tá com 80 anos, né? Não, o Flávio começou a falar, não, porque nos carros a carvão, eu falei, não, calma, Flávio, calma. Quando começou o catálogo eletrônico, uepa. E aí eu tava falando da questão eu tenho uma passagem bem marcante para mim de aprendizado, que quando eu tava na Honda, equipe grande, tem uma passagem de 30, 40 carros dia. E eu me lembro que tinha 2 box rápidos, que eram 2 auxiliares mecânicos, e eram iniciantes, geração Z. E eu me lembro que eu tinha um turnover muito grande, assim, ninguém parava ali, por alguns motivos. Eu desligava, contratava outro, e eu me lembro que às vezes eu ficava com saudade daquele que eu desliguei, em detrimento ao que eu contratei. Aí um dia eu abri o chamadinho lá, como todas as empresas mais ou menos fazem, né, para trocar o fulano. E eu me lembro que a gerente de recursos humanos me chamou, assim, Zimbra, sobe que eu queria falar contigo. Falei, vamos lá ver o que é. Eu vi que tá trocando de novo. Falei, então, por isso. E eu sempre tinha meus motivos, né? Sim. O gestor sempre tem os motivos, né? E aí eu expus, e eu me lembro que ela me falou assim, beleza, vamos trocar. E ela me deu um livro. Me apresentou a geração XYZ. Aí eu falei, eu quero te passar um estudo. Os últimos 10 técnicos que trocou, todos têm o perfil iguais. Todos são da geração Z. Dá uma lida nisso, talvez seja um entendimento para ti. Eu me lembro que eu debrucei naquele livro e eu cheguei à conclusão que o errado era eu. Por quê, né? Eu sou da geração X. A minha geração foi talhada e eu falei lá da minha história lá de resiliência, né? A trabalhar muito para depois ter reconhecimento. A geração Z, primeiro quer enxergar reconhecimento para depois trabalhar. A grosso modo, logicamente, né? Então, na época, eu me lembro que foi um soco no meu estômago, assim, que eu falei, cara, quem tá errado sou eu que não estou fazendo gestão certa nos jovens. E eu me lembro que eu debrucei muito e li muito sobre aquilo. E eu consegui estancar meu turnover porque eu tive a humildade e a minha introspecção de olhar para mim mesmo, eu que estava fazendo a gestão errada. Então, te respondendo ali, eu corroboro com o que tu falou, a gente tem que se preparar para essa nova geração. A geração Z é imutável. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas, uma de 10 anos que vai fazer agora.
Cara, já é conectividade, não vai mudar isso. Minha filha daqui, ela está com 10, daqui 8 anos, o carro dela vai ser elétrico. Exato. Ela não vai saber o que é combustão. Então, de novo, né, a geração X, Y, Z, e a próxima que virá, tem a gente que tem que se adaptar, a gente tem que entender, criar políticas de novo, né, interna, de acompanhamento, políticas de feedbacks constantes, porque essa galera quer entender onde é que vai chegar, né? E não está errado, na minha opinião não está errado. Essa questão de gestão aí, até engatilhando uma pergunta também, hoje tu tem um portfólio muito grande, né, no teu guarda-chuva, né, abaixo de ti ali, e com certeza tu tem pessoas de gerações muito distintas. Tu nota que na parte de gestão, assim, Sesimbra, tem algum formato adaptativo que tu tenha que fazer constantemente? Esse cara aqui, por ser da geração Y, X, Z, eu tenho que... São abordagens diferentes, muito diferentes. De novo, né, pegando esse desenho, digamos assim, e é muito claro, né? X, Y, Z, tu pega ali a concepção e a literatura, são perfis antagônicos às vezes, né? Antagônicos. Então, tu tem que ter esse discernimento, abordagens são diferentes e X tu consegue ser um pouco mais direto, né? Um papo mais reto, assim, mais assertivo, né? A Y tu já tem que começar a tatear um pouco de forma diferente. E a Z, cara, se tu não tiver a conta de chegada, um plano de carreira, alguma coisa, pode ter certeza que tu pode ter surpresa ali. Claro que cada lugar, cada pessoa tem seu valor, né? Seus valores que traz de casa e coisa e tal, mas no contexto geral, assim, hoje a geração Z está acostumada a apertar enter e a coisa acontecer, né? E eles acham que a vida na real é assim, e não né? Isso é uma coisa interessante, que eu estava lembrando também uma vez que eu assisti uma palestra do Marcos Piangers, e aí ele fala muito com essa parte das gerações. Trabalha muito forte, né? E aí ele cita que às vezes a gente fala, porque antigamente era melhor, porque no meu tempo era bom. Só que se a gente vai parar para pensar, o que era uma ligação antigamente? Né? Tu tinha... Primeiro que, dependendo da época, tu não tinha telefone em casa, tinha que ir no orelhão. Isso aí. Né? Hoje em dia, tu tem o celular e tu faz um clique, que nem tu falou, tu já tem. E hoje as pessoas não atendem, né? Exato. Se não for no WhatsApp, né? Se não for no WhatsApp, consegue. Hoje, uma conversão, tu vai trabalhar os leads lá, né? Tu vai ver a conversão, cara, 90% dos clientes não atendem. Aí tu vai cobrar a tua equipe comercial lá de fazer ligação, mas o cliente, daqui a pouco, ele não quer ligação, ele quer WhatsApp. Aí é comportamento do consumidor, né? Tem que estar atento a isso. Tem uma curiosidade aí, até que eu estava lendo lendo reportagens, também eu gosto de ler bastante, e principalmente agora, por questão de estar à frente do projeto piloto, a gente está sempre em constante buscando conhecimento, é necessário para a gente poder trazer e ter mais recursos. E eu estava lendo um pouquinho sobre internet mesmo, né? O que a gente fazia ali em 2015, 2010 a 2015? A gente buscava notícias grandiosas, porque antes quem nos passava isso era a televisão, então eu queria estar muito dentro da política nacional, política internacional. Hoje, o público está começando a reverter um pouquinho esse sentido, essa busca. Eles estão tentando buscar coisas mais regionalizadas, porque a dificuldade está em buscar na informação próxima, porque todo mundo quer o macro. Sim. Todo mundo está buscando o macro. E eu acho que isso também tem um impacto muito grande por conta da geração Y, né? Essa geração que está chegando. Eu te diria que tudo que a gente pega, tudo isso que a gente consolida, isso tudo gera um comportamento, né? E a gente, enquanto gestor de negócio, o comportamento de consumidor para nós é fundamental para entender nossas estratégias, né? Toda a nossa estratégia de marketing, de lead, famoso lead quente, frio, funil de lead, essa coisa toda que é nosso dia a dia para a gente, numa disputa que nós estávamos falando no bastidor também antes, que bom, antigamente era só 4 marcas, né? Hoje são 30, né? Mais de 30 e os chineses chegando, novos entrantes. Então, para a gente ter competitividade, vantagem competitiva nessa história toda, comportamento do consumidor é fundamental, porque tu consegue direcionar aí, hoje tudo é patrocinado hoje em dia, né? Tu consegue direcionar um pouco mais, ser mais assertivo para te trazer o cliente para a loja, seja virtual ou seja na porta, né? Cliente na porta hoje de showroom, cara, sumiu, né? Hoje em dia, para te fazer um test drive num cliente, tem que fazer uma força imensa para ele vir na loja, porque o cliente tudo é compra online ou venda direta. Então, nota, de novo, né? O comportamento do consumidor, há 5 anos atrás era um e hoje é outro. Outra coisa que... Perdão. Pode. Outra coisa que pesa bastante hoje em dia também é a questão das avaliações, né? Sim. As avaliações de atendimento e tudo mais. Qualquer coisa hoje em dia tu joga na internet, reclame aqui. Isso é fidelidade, né? Isso está amarrado a bônus. Hoje as montadoras amarram muito isso. Porque o tal do IRC, né? Índice de retenção de cliente, que todas as montadoras têm. Isso nós, de novo, enquanto gestores, a
A gente não tem que fazer isso aí pela montadora, pela nossa vida financeira mesmo. A gente tem que reter o cliente, né? De alguma forma, o cliente não pode ter uma experiência em outra marca, porque corre o risco de ele não voltar. Então, cada vez a gente tem que ser mais assertivo, contatar, mesmo que não, falando de pós-venda, né? Não pode ligar para o cliente só quando for fazer revisão, tem que ligar 6 meses antes. Exato. Seja para dizer o Feliz Natal, ou perguntar para Feliz Aniversário, ou seja, perguntar para ele se está precisando de alguma coisa. Então, tu tem que ter uma regra de relacionamento bem estruturada com o teu departamento de marketing, para não ser aquela coisa, parece que casuísta, né? Então, tu tem que ter uma regra de relacionamento. Então, eu penso que o marketing há 5 anos atrás, 10 anos atrás, tinha uma função diferente na concessionária e hoje, se não tiver marketing, o cliente não vem. O marketing é um canal de venda hoje, né? De venda. O marketing maior, deixou de ser, o maior canal de venda hoje é o maior, nosso né? marketing, né? Vocês lembram, é uma pena, cara, eu me empolguei aqui, porque parece que a gente iniciou a entrevista agora, e já tá chegando no final. Não acredito, mas cara, é muito rápido, é muito rápido. Eu tô triste, cara, eu te confesso que eu tô triste aí, porque a gente tem muito assunto. Vai dar 10 podcasts, né? Daria, tranquilamente, com certeza vai ter parte 2 aí, vocês lembram. Se tu aceitar, já vai ficar o registro aqui agora. Que legal, cara, que legal. Tu comentou só, botando um parênteses, né? Tu comentou sobre a questão de manter o contato com o cliente, que é justamente quem trabalha com veículos pesados, já tem essa questão da carteira, né? De gestão de carteira. E hoje são pouquíssimas montadoras. BYD é um exemplo, que na minha visão não precisa fazer um contato ativo, porque o cliente ainda busca muito. Mas são pouquíssimas. Dá para contar nos dedos quais são as montadoras que não precisam manter o relacionamento, montadoras / concessionárias, que não precisam manter o contato com o cliente, né? Então, faz parte da longevidade do negócio, né? Se tu não tiver hoje em dia um cadastro fidedigno com a vida útil do carro ali, do quão o cliente anda por mês e aquela coisa toda de gerar um lead futuro, cara, o cliente vai para outra marca, certo. Hoje relacionamento com o cliente é tudo. Isso é marketing, é CRM, isso é uma preocupação macro que a gente tem que dar conta disso para trazer para a parte operacional e para trazer para a oficina. Para trazer o lead, para a gente vender o segundo carro, ou manter o segundo carro, ou oferecer. Então, marketing e relacionamento tudo no negócio. É tudo, né? Não é só aquele marketing de venda, né? O marketing e relacionamento é muito importante hoje na relação com o cliente. Sim. Vocês lembram agora, sim, infelizmente... Eu não queria chegar nessa parte, cara. Tava tão bom a entrevista. Eu tinha um monte de pergunta aqui, mesmo, cara. Tinha um monte de pergunta para engatilhar. Mas a gente sempre encerra com 3 perguntas clássicas. Não é 3 perguntas, é 2 perguntas e um espacinho final aí. A primeira é qual o conselho que tu dá para essa nova geração? Que foi o que a gente falou tanto, né? A gente até tinha abordado mais ou menos um tema por cima ali, mas eu acho que foi tão legal e tão produtivo a gente falar dessas novas pessoas que estão chegando no mercado. Então, queria ouvir um conselho que tu acha interessante deixar para esse pessoal. O que eu diria para esse pessoal novo? Respeite o processo, né? Vou devagar um pouco mais aqui. Posso devagar um pouquinho? Claro, deve. Na minha leitura, né? Esse dia eu estava lendo um livro que fala MAR, mar. Não é um mar que a gente vai... Eu gosto de pescar também, né? MAR, que é motivação, ação e resultado. Motivação de motivo para ação, né? Então é um círculo virtuoso que a gente leva para a vida, que eu levo para a vida, que a gente tem que fomentar, mesmo tendo barreiras e enfim, porque eu entendo que a gente tem 2 nascimentos na vida. Um quando a mãe da gente coloca a gente pare a gente, né? E o segundo quando a gente se identifica com o que a gente gosta, com o que a gente faz. Esse segundo nascimento é mágico quando a gente entende onde a gente quer chegar, porque aí tu divide a pessoa em 2, uma em luz difusa e outra em luz focada. Então, o que é luz focada, né? Luz difusa se dispersa, luz focada é laser. Então, laser, cara, quando tu sabe o que tu quer, quando tu tem foco, quando tu te torna luz focada e vira laser, nada te para. Então, se eu te disser assim, trazer filosofia, isso, né? Claro, não, filosofia, né? A grosso modo, se for trazer um conselho para o jovem hoje que está começando e para quem está iniciando a carreira, seja laser, seja foco. Te acha no que tu quer, cara, e bota força naquilo, ninguém vai te parar. Pode ter certeza, se tu souber o que tu quer, tu colocar foco e ser laser, tu vai embora, tu vai patrolar Então, seja luz focada. Que legal, cara. Que baita conselho. Fica para nós também, né? Exato. Isso é pra vida, isso é pra vida da gente. Isso é pra vida da gente. Muito bacana. Porque, de novo, né? Literatura, ler, né? O livro físico aquele, eu sou do livro físico, né? Cara, te traz, assim, conhecimento. Tem coisas que, cara, tu bota pro lado ali, isso aqui não me diz nada. Mas tem muita coisa que tu traz pra vida e consegue trazer pro mundo corporativo. Assim como tudo que a gente faz, né, Cezimbra? Eu acho que essa questão de ter a leitura no livro físico, eu também gosto de ler livros físicos, porque a gente dispersa um pouco do mundo digital, né?
né? A gente sai um pouquinho das telas. E a gente vai ficando velho, cara, e a gente tem que inspirar as pessoas, né? Uma coisa que retém as pessoas é tu ser um líder inspirador, né? Então, hoje, quando tu vai fazer uma análise de desempenho e tu consegue trazer isso, assim, às vezes com metáforas, com analogias, com essa questão filosófica que às vezes pode ser barata ou entendível, mas tu conseguir atingir uma pessoa com aquilo, e a gente está falando para um monte de gente agora, né? Se eu conseguir trazer um conselho para uma pessoa, essa pessoa prosperar assim, com o conselho, pô, já estou super feliz, né? Então, eu tive a sorte de ter na minha carreira muitos bons líderes, e eu digo que é sorte, né? Alguns talvez não tão bons, mas também aprendi como não fazer, né? Mas tive a sorte de ter muitos bons líderes que, cara, foram pessoas que me ensinaram muita coisa e me estimularam. Então eu procuro ser hoje essa pessoa que estimula minhas equipes e adoro trabalhar. A parte que eu mais gosto da minha profissão é a questão de gestão de pessoas, e conversar e desenvolver as pessoas. O resto, o número é frio, né? Sim, mas as sim, pessoas, sim. cada um tem uma peculiaridade, cada uma tem uma ansiedade. E o bacana disso é tu sentar e conversar. Cara, como é que eu posso te ajudar? Não tem coisa mais mágica, mais legal que isso aí. E tu conseguir ajudar de fato essa pessoa, né? Bah, que show, Cezimbra. Fica uma aula para nós aqui também de aprendizado, né? Eu fiquei pensando aqui, cara, a tua filosofia ali é para dar um recorte bom pro canal ali e para salvar, né? Isso é para salvar lá no Instagram. É um documento. Deixar o documento lá do Cezimbra falando. Legal. Tá bem, que legal. Já aproveita para ceder o espaço aí. Então, Cezimbra, tem também aquela parte ali, né, que normalmente é o Gustavo que faz, mas como... Não, o Gustavo ele ficou intimidado, tirou dia de folga. Não, o Gustavo não me deu moral, né? O Gustavo ficou 60 dias em lua de mel. Cezimbra, o cara pra manter 60 dias em lua de mel, o cara tem que estar com a conta bancária lá em cima, né? Tá frouxo. Esse aí tá bem. Aí eu entendo. Mas tem essa parte aí que é de tu mandar um abraço aí, um agradecimento aí para as pessoas que te motivam a levantar todos os dias aí, né? Pode olhar nessa câmera branquinha. Vou ter que olhar direto ali, né? Pai e mãe, lógico, né? Seu Djalma, Dona Maria, são uma base moral minha, né? Então, pai e mãe da gente é fundamental. Mas a família da gente hoje, a minha família de fato, a minha família do dia a dia é a minha esposa e as minhas duas filhas, né? Então, Isabelle e Giovana, amo demais, papai ama demais vocês, tenho certeza que vocês vão ver, mas tenho que falar especialmente para a Lidiane. A dona Lidiane, se não fosse a dona Lidiane, que é o lastro, ela que faz a base me dá condições, né, de performar, de fazer as correrias da questão profissional. Então, obrigado, Lidiane, por ser esse esteio da nossa família, de cuidar das gurias, de fazer as tuas correrias. Se não fosse tu, eu não estaria aqui conversando com os gurias hoje, passando ensinamento e aprendendo com eles. Só consegui prosperar na minha carreira por causa da minha esposa. Então, fica um beijo aí para minha esposa amada, Lidiane. Pô, fiz moral. Show de bola. Agora, cara, no sofá tu não dorme, cara. No sofá vai tu rolar não vai uma lua de dormir. mel aí também. Se a gente não Que legal. tiver esse lastro aí, cara, com a família da gente, um suporte, nada acontece. Essa é a verdade. Ah, que legal. Cezimbra, mais uma vez, muito obrigado. Antes de mais nada, eu vou te deixar pensando numa coisinha que a gente sempre faz uma última pergunta. Quem você gostaria de ver sentadinho nessa cadeira aí? Tá? Eu vou te deixar pensando, porque eu tenho que fazer um agradecimento especial à Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual. Eu sempre falo em Canoas, mas não é em Canoas, porque esses caras trabalham de forma híbrida, então eles podem ir no seu evento. E vou botar um parênteses também, que a última vez eu falei de casamento aqui, deu um problema aqui, cara, mas eles não fazem casamento, tá? Eles fazem eventos corporativos, shows, enfim, todos os eventos de forma híbrida aí. Dá uma ligadinha aqui no Brunão, no Luciano, que eles vão até vocês aí, passam os orçamentos. Mandar aquele abraço especial também para a Abrazo, né, que é responsável por deixar o seu veículo em dia com a linha de produtos químicos deles. São mais de 6 mil produtos no catálogo, no portfólio. Tem a tecnologia Mobato, que ela é voltada para concessionárias, então desde o recebimento do veículo até a entrega do veículo, tudo é feito através de um tablet com a tecnologia Mobato. Vale a pena conhecer, se você é concessionário, vale muito a pena conhecer. E mandar um abraço especial à Confraria das Máquinas, mandar um abraço especial à Canoas Colchões e agora, recentemente, também à Old Captain. Mandar um abraço para todos eles, é uma honra aí, a gente fica muito feliz de poder estar expondo o logo de vocês aqui, poder contribuir, né, Jeff? Eu acho que é legal, a gente está iniciando um projeto, a gente está indo para 15 entrevistas, 16 entrevistas já. 16.
Não vou dizer que a gente está iniciando, né? A gente já tem que tomar agora um pouquinho à frente, porque... Acho que já tem mais uma estradinha já aí, tem mais né? uma estradinha aí. Já saímos da arquibancada. Já saímos da arquibancada, Mas é legal, sabe, Cezimbra? Justamente esse contato que a gente está tendo das empresas de acreditar, apostar no projeto. A gente ainda é pequeno, a gente sabe que a gente é pequeno, mas a força é de gente grande. A garra é de querer crescer cada vez mais. Vocês estão aprendendo muito, né? Entendo que seja rico para vocês também. Cada entrevistado, vocês aprendem muita coisa. A gente fala que é uma aula. É uma troca muito legal. Exato. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado. Opa, lembrei. Tem que passar a palavra, né? Eu sempre esqueço dessa parte atropelada. Eu quero saber quem vai ser o nosso próximo muita convidado. gente que tem que sentar nessa cadeira aqui, né? O mais legal é que a gente, de novo, né? Eu sou fã de vocês, vejo todos os capítulos, todas as pessoas muitas pessoas que eu conheço, né? E a gente quer saber da história. Mas eu vou fazer uma provocação num grande amigo meu, um campeão chamado César Bresolim, que ele é referência no mercado aí, né? E tenho certeza que ele pode trazer aqui, enriquecer o podcast do Projeto Piloto. Então fica a provocação aí pro César Bresolim vir na cadeira aqui, dar uma moral pros guris e, cara, discorrer um pouco aí sobre o mercado automotivo, que aí tu é campeão e especialista. Né? Que show, Que fica massa. então o convite aí, a gente vai te aguardar aqui, inclusive aqui nessa cadeira, né, porque tu é apresentador, pode sentar aqui, olha, vai ser uma aula aí, escolher, principalmente né? para mim, né, pode escolher qualquer aqui das áreas que vai ser uma honra a gente poder estar te recebendo aqui. Cezimbra, agora sim, muito obrigado mais uma vez, que aula que tu deu, tenho certeza que a gente vai ter que fazer uma parte 2 aí, a gente vai te mandar um convite logo pra gente dar continuidade no assunto. Tamo junto, cara. Parabéns de novo aí, obrigado e a hora que vocês quiserem. Com certeza. Jeff, um recadinho importante, alguma coisa? Sigam @Projeto Piloto BR. Show de bola. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Estrada, asfalto queimando a cada passada. Os pneus giram, faísca explodam. No jogo do poder ninguém se esconde. Projeto piloto, empurra o limite. Chama no peito, nada palpite. Acelera o sonho, combustível vivo. No volante o destino tá decidido. Tá decidido. Sala de vidro, contratos na mesa, na pista da vida, cada ponto é presa. Dos céus às avenidas, a lutar não